Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal do DG, só que dessa vez de maneira diferente nós vamos inaugurar um quadro aqui que é de entrevistas e não poderia ser diferente, a gente chamou aqui o Marcão para poder iniciar esse novo quadro, esse novo projeto e Marcão, vai lá, faça as considerações iniciais, por gentileza. Bem, primeiramente, vou me apresentar aqui para o pessoal aqui do BG e também para aqueles que vão nos acompanhar, né, primeiramente. Meu nome é Marco Júnior, né, eu sou articulista do Brasil Grande, né, do portal Brasil Grande, desde julho, inclusive desde julho deste ano. Sou formado em engenharia de produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Também atualmente estou cursando mestrado profissional em gestão pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou servidor público, né? E é isso aí. Basicamente, assim, uma breve descrição de mim aí para este início aí de entrevista. Show de bola, Marcão. Você já matou aqui três perguntas que estavam aqui, ó. Nome e formação, o que faz. Só que, obviamente, a gente vai aprofundar, que esse é o intuito da entrevista. Uhum. Conta um pouquinho da sua formação, por gentileza. Assim, minha formação, digamos assim, vamos aprofundar um pouco mais, né? Como eu disse, eu sou formado em engenharia de produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, né? Mas antes disso eu fiz técnico integrado em estradas com ensino médio também no IFES, só que em outro campus. Por exemplo, quando eu fiz engenharia de produção, eu fiz no campus Cariacica, que é a cidade onde eu moro. O curso de estradas eu fiz no campus Vitória, que é a cidade vizinha onde eu moro, né? Fica a 7 Capital. quilômetros. Capital, né? Campus Cariacica fica a 3 quilômetros de onde eu moro, Campus Vitória fica a 8, cerca de 8, né? E assim, então já dá para notar, e atualmente estou como servidor público, né, nessa mesma instituição. Então, ou seja, a minha história com a instituição ela é longa, né? Ela tem aí pelo menos, ela tem assim, desde 2006, né, como aluno, depois aluno de curso técnico integrado com ensino médio, depois estudante, depois na engenharia de produção, por fim como servidor da instituição. Então, assim, é uma história longa, né? E, e assim, formação técnica, curso técnico, numa escola federal, né? Um processo seletivo que é um processo seletivo sempre muito concorrido, né? Um processo seletivo que não é fácil para passar, tipo assim, e na época não tinha, era ainda mais difícil, não era menos fácil ainda, porque tinha ainda a questão que era tudo ampla concorrência, né? Então, assim, você tinha esse processo seletivo. Então, assim, essa formação minha, tanto do curso técnico integrado, como posteriormente na engenharia, ajudou muito a construir o que eu sou hoje, né? Bacana. Muito bacana. Então, você tem toda uma história ligada ao Instituto Federal aí no Espírito Santo. Uhum. Sim. Desde o seu ensino médio, ou seja, pegou ali pela adolescência, fase adulta. Então, Marcos Júnior e Instituto Federal do Espírito Santo estão ligados um ao outro de maneira muito colada, muito junto. Sim, basicamente, assim, hoje eu tenho 31 anos, né? Então, tô desde os 15, antes dos 15, tô Da imerso sua nessa vida. realidade. Então, ou seja, metade da minha vida se construiu, né, dentro do Instituto Federal. Bacana, bacana, muito legal. Então, assim, nesse nosso pequeno início aqui, já falamos um pouco sobre você, a sua formação, o que você faz. Então, você trabalha dentro do Instituto Federal. É isso? Fazendo o quê? Explica para Sim, nós. eu atualmente, né, eu atuo no registro acadêmico, né, que é basicamente o equivalente a uma secretaria de escola. Entendi. E é basicamente o coração, né, Organizacional. o centro nervoso da instituição, porque toda a vida acadêmica do aluno passa ali, né, desde quando ele matricula até o momento que ele pede o documento final lá, o diploma, o histórico final do curso dele. Sim. Então assim, é um setor que você sempre vai ter demanda, né, sempre você vai fazer alguma coisa, e é claro que tem períodos, por exemplo, quando é período de virado, final de período ou período de matrícula, trabalho escala bastante. Mas assim, você sempre vai ter alguma demanda durante ao longo do ano, né? Entendi, compreendi.
Então, dito isso, a gente já consegue dar um norte aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. E nós vamos estar falando muito de Instituto Federal, de funcionalismo público, porque o Marcos, ele tem essa história, tá? Então, nós vamos por esse caminho. Marcos, qual que é a grande dificuldade hoje do Instituto Federal, na sua opinião, tá? Do Instituto Federal e a sua dificuldade nisso, tá? Porque, assim, tem a dificuldade do Instituto Federal e tem a sua dificuldade perante a isso. É assim, né? A grande questão, né, nesses últimos anos aí, os institutos federais, não só no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, enfrentaram uma realidade um tanto, digamos assim, difícil. Teve a questão dos contingenciamentos de gastos, os cortes feitos nos investimentos, nas despesas discricionárias, né, das instituições, né, as instituições sofreram com isso, né, e são despesas relacionadas não só à questão de investimentos, mas também para o próprio custeio, né, das atividades, despesas básicas como água, luz, telefone, internet, manutenção, né, e até mesmo a assistência estudantil, né? A galera às vezes não pensa nisso, né? Mas às vezes é o que faz a diferença para um estudante, principalmente quando é um estudante de uma classe menos favorecida, né? Permanecer na instituição ou não, tá? Então, assim, é uma realidade que nos últimos anos, né? E, infelizmente, esse último ciclo, né, de governo acabou potencializando esse efeito, né? É claro, é um problema mais antigo, né? Já vem desde 2015, pelo menos, né? Mas isso foi potencializado nesse último ciclo, e isso traz uma dificuldade, né, não só para a instituição, as instituições, às vezes, não acabam não tendo condições, digamos assim, de atualizar seus equipamentos, né, de melhorar a sua infraestrutura quando é preciso. Então, ou seja, é uma realidade, essa é a realidade, digamos assim, não falo não só do Instituto Federal no Espírito Santo, mas da rede, né, da rede Brasil. federal, né? Não, isso inclui também as universidades federais também, que também já vinha já tem problemas diante disso e também se agravou, né? E assim, focando já que você falou para a minha realidade, né, como servidor, né? Essa questão, né, tipo assim, também, assim, por exemplo, o campus onde eu atuo, né, é um campus antigo, tá? É um campus, na verdade, é o mais antigo, né, da rede. E, assim, você tem, digamos assim, a questão de infraestrutura, né? Por exemplo, a questão de infraestrutura, questão de modernização de equipamentos, sempre acaba sendo um calcanhar de Aquiles nesses campi mais antigos, né? Então, então, assim, talvez o grande problema, assim, para a realidade minha, né? Digamos assim, mais próximo da minha realidade, é a questão da infraestrutura. Tipo, você tem um problema de infraestrutura, fica mais difícil de mexer, né? E até porque é um campus antigo. E aí você tem toda uma problemática por trás disso. É sempre é igual imóvel, é igual casa, é igual imóvel, como todo imóvel. Um imóvel mais antigo, quando você tem que fazer uma obra, quando você tem que reformar, quando você tem que consertar alguma coisa, é sempre mais trabalhoso, né? E principalmente quando não se tem, quando os recursos para isso não são fartos, né? Quando eles são mais escassos, isso fica mais difícil, né? Pelo menos assim, para a realidade que me atinge diretamente. Por exemplo, para outras pessoas, né? Para quem é aluno, o que vai afetar mais é o quê? Questão de algo na infraestrutura do campus que não tem, que a manutenção não ocorre no tempo rápido que precisa ocorrer, né? É um computador que está defasado e que não dá para trocar, às vezes até nem isso. Vou só pegar um exemplo básico, né? Num setor, num setor vizinho ao meu, né? Tinha computadores que já tinham 10 anos. 10 anos, né? Eram computadores já bem velhinhos, né? Da época que eu ainda estava fazendo a faculdade, quando eu passava, de vez em quando eu visitava o campus, onde eu trabalho hoje, e estava lá aqueles computadores ainda. E aí eles resolveram substituir por outros computadores.
que eram tão velhos quanto, mas aí vem a questão, eles trocaram o HD por SSD, né? Ah, tá. Então, ou seja, Mas uma já mudança diferente. SSD, a gente sabe muito bem que SSD ele só não ressuscita morto, mas ele muda completamente a máquina. Então, assim, os computadores desse setor vizinho estavam melhores que os do meu setor, que tem HD, né? Tem 5 anos de idade, já tem 5 anos, mas tem HD. Você sabe muito bem que computador com HD é complicado. Devido a carvão, né? Não, então, é legal você falar isso, porque às vezes às vezes é uma coisinha pontual que vai fazer uma diferença muito grande, né? Às vezes eu Uhum. penso que tem coisa no Brasil que é 80-20, né? Princípio de Pareto, assim, Sim, total, total. Por exemplo, a gente tem um monte de coisa que seria muito bom que a gente tivesse, mas está tão longe, né? Só que às vezes uma coisinha pequena dá 80% dos resultados, né? sim, sim. E assim, eu vou acrescentar um ponto assim sobre essa questão, voltando a falar da questão dos cortes, né? Porque assim, muita gente, né? E assim, eu falo isso como alguém que não é, digamos assim, não, pô, você está falando isso porque você é de humanas, é de esquerda. Não, não sou, eu sou formado em engenharia, né? E também eu não me considero de esquerda, né? Você é mais um centrista, né? Sim, sim, eu tendo ao centro, né? Sim. E assim, as pessoas pensam, pô, tem que cortar porque tá, digamos assim, não tem que financiar esses maconheiros, esse pessoal que fica fumando baseado na universidade, né? Ou então o carinha lá que está zanzando lá no Grêmio, no diretório acadêmico, enfim. Aí, assim, a pessoa não percebe, né, que esses cortes não vão afetar o maconheiro de humanas, que é o estereótipo que se usa, né, Que quando esse se cara é um puta fala. vacilão, né? Exatamente. Né? Não vai afetar ele, não vai afetar ele. Vai afetar o cara que faz pesquisa científica, vai afetar o cara que precisa de laboratório, né? Ou seja, geralmente o pessoal que vai ser realmente atingido por isso é o quê? É pessoal de ciência, é o famoso STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É Esse, justamente o oposto, né? A linha ao contrário. então, assim, o pessoal acredita que está mirando num grupo e está acertando completamente o outro, né? E disso, inclusive, se explica por que assim, boa parte do eleitorado jovem, né, tomou a decisão que tomou nessa última eleição. Mas aí a gente vai para as próximas perguntas aí, até para a gente poder não adiantar muito que é a temática aqui. Exatamente. E já buscando esse link aí que você falou, do solista maconheiro, do Leblon, que esse cara é o filhinho de papai, Igor, que não vai ser afetado por esses cortes, fala um pouco também sobre esse estereótipo que a galera tem, que todo funcionalista, parte do funcionalismo público é o cara que é vagabundo, é o cara que não trabalha, etc, etc. Porque isso é uma coisa que eu vejo que você toca bastante, porque é a sua classe, né? Uhum. Assim, a verdade é a seguinte, né? Se você quer, você que entra no serviço público, quer trabalhar, quer fazer algo sério, quer digamos assim, a diferença lá onde você trabalha, né? Você vai ter coisa para fazer. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Assim, tem gente que, assim, é claro, tem gente que, tipo Descorado. assim, chega depois que sai, principalmente depois que sai a portaria de estabilidade, encosta e acabou, né? Tem gente que faz isso. Mas, assim, quem realmente, quem trabalha sério, quem, tipo assim, quer fazer as coisas direito, né? Quer fazer as coisas certinho, realmente você vai ter demanda para fazer. E, assim, é um estereótipo, e assim, muito. Infelizmente, por causa dessas pessoas que não querem fazer as coisas, trabalhar sério, né? Todo mundo acaba pagando o pato, né? E assim, e também nós temos assim, não é só essa questão também, também você tem um sistema de incentivos, né, dentro do serviço público, né, que também incentiva esse comportamento, né? Também, e como a gente, e assim, isso, você não precisa ser liberal, né, para você chegar à conclusão de que incentivos importam, né?
Não, de né? maneira alguma. Então, se você chega, por exemplo, por exemplo, teve uma discussão, né? E teve a reforma, se discutiu a reforma administrativa, e no final a reforma administrativa não andou, né? De que seria possibilitada a demissão por mau desempenho, né? A demissão por mau desempenho. A avaliação de desempenho, ela existe, isso é fato. Ela existe já existe no serviço público. A questão é que ela hoje, da forma como ela é hoje, ela é um instrumento pro forma, meramente. Tipo assim, difícil para você tirar uma nota baixa numa avaliação de desempenho, né, para servidor, você tem que fazer muita cagada mesmo, né? Então assim, ela é, assim, então na prática, tipo assim, a não ser que você faça uma cagada imensa na sua forma de comportar, você vai conseguir nota perto da máxima, né? E aí entra a questão, digamos assim, de você rever esse formato da avaliação de desempenho. Só que assim, muita gente, principalmente o pessoal mais liberal, né, eles querem, digamos assim, jogar água com o bebê fora também, por outro lado. Eles querem, por exemplo, acabar com a estabilidade no serviço público, por exemplo. É uma ideia, tipo assim, é uma ideia bastante. Acabar com a estabilidade no serviço público é uma ideia, principalmente depois que eu entrei lá no mestrado em profissional de gestão pública, né? Se acabar com a estabilidade, digamos assim, simplesmente sem mais nem menos, né? Como alguns liberais defendem, Um incentivo, vai. é perigoso. Você É tira um perigo. incentivo. Um incentivo Ah, de chegar lá. Você tira um incentivo de chegar lá. Muita gente está buscando essa estabilidade, porque, por exemplo, tem no setor privado, você nunca vai ter essa estabilidade. você nunca vai ter, né? Tipo assim, Entendeu? O que eu acho que tem que melhorar são critérios avaliativos, igual você mesmo disse. sim, Não tem exatamente. problema, não tem problema ter estabilidade. Tá tudo bem a pessoa querer ter garantido algo no final do mês. Né? Sim, Não tem sim. problema. Só que tem que ser avaliado se a pessoa está fazendo razoavelmente bem aquele serviço, aquele trabalho. Sim, sim. E assim, um outro fator, não menos importante, né? Eu falei, aí falando dessa questão de estabilidade. A estabilidade, né, no serviço público, ela existe não tanto para proteger o servidor, né? Estabilidade do Estado. É para proteger o Estado, Estabilidade. né? Por quê? Então são pessoas, né? Porque, digamos assim, vai entrar a administração, sair a administração, e você tem um capital, digamos assim, não só de equipamentos, mas um capital humano permanente, né? Você tem um recurso que é permanente, né? Se você, por exemplo, elimina estabilidade, como alguns liberais defendem, né? Não, tem que acabar com a estabilidade, tem que ser igual à iniciativa privada. Cabe a gente ressaltar o seguinte: a finalidade do setor público ela é diferente da finalidade da iniciativa privada. A finalidade da iniciativa privada, via de regra, é o quê? Lucro. Né? Finalidade do setor público é o quê? Prover bens e serviços públicos à sociedade. Então, Coisas que assim, o capitalismo não conseguiria porque a lógica é outra. a lógica é outra. Tipo Coisas que assim, gastam muito mais dinheiro e o empresário não está disposto a correr esse risco. Ele exatamente. o Isso. lucro em risco. Sem falar de funções que, tipo, não existem equivalente na iniciativa privada. Né? Por exemplo, questão de cobrança de impostos, segurança, justiça, né? São áreas que são exclusivamente de Estado. Né? Você, Não há equivalente na iniciativa privada. você concorda comigo que, por exemplo, a gente não estaria no patamar tecnológico que nós estamos hoje se fosse só iniciativa privada? Concordo e vou além. Né? A gente tem que entender uma coisa. Né? Se o serviço público ainda conseguiu se modernizar, foi justamente por conta, e eu vou dizer principalmente, Certamente. de homens, digamos assim, de perfil mais estatista. Né? Por exemplo, o Vargas foi quem profissionalizou a administração pública. E aí é engraçado, porque assim, se a reforma administrativa que estava inicialmente sendo proposta fosse adiante, a administração pública teria voltado aos tempos da República Velha, pré-Vargas, assim, boa parte. Porque é o seguinte, vamos acabar com a estabilidade, né? Vamos acabar com a estabilidade. O cara pode ser demitido, tipo assim, o cara pode ser muito bem demitido por, digamos assim, acabou o ciclo da administração do fulano,
vamos mandar esse cara, entrou outro que, vou mandar esse cara embora, né? Ou seja, não há como você conduzir políticas de Estado dessa maneira, né? Então, assim, até para você conduzir políticas de Estado, você precisa de uma administração pública, de um serviço público profissional, permanente, né? E que consiga transcender esses ciclos que temos, esses ciclos políticos que naturalmente existem, né? Compreendi. E um outro ponto, né? Você falou da questão, né, da iniciativa privada, né, eu acabei até me esquecendo, assim, né? Depois a gente volta nele, pode. Bacana. Vale, acho que o produto que nós vendemos para o exterior mais tecnológico são aviões, eu acho. Uhum. Me corrigir se eu estiver aí equivocado. Uma iniciativa que vem a partir do Estado. A Embraer é uma empresa que surgiu a partir do Estado. O Santos Dumont também era um homem do Estado, né? Ele foi ministro e tudo mais. Então, para que vocês possam ter essa noção, a China aí hoje despejando muito dinheiro. Até uma dúvida que eu ia te perguntar. Se a gente tem esses problemas de defasagem nos institutos federais, né, de uma questão de recursos, de infraestrutura, é só despejar dinheiro? É simplesmente isso? A gente resolve o problema aí? Aí eu vou pegar um gancho que eu lembrei agora que eu ia falar, pegando o gancho da reforma administrativa, eu vou falar aqui. Assim, uma coisa, uma reforma, tipo assim, um ponto que deveria entrar numa reforma administrativa e não entra, né? Porque o pessoal está muito focado em só cortar gasto e não pensa Então, mais inteligente, né? numa forma mais, digamos assim, numa visão de longo prazo, né? Só pensa, não, vamos ver quantos vinténs vamos economizar, né? É o seguinte, nós temos muitas carreiras no setor público. Nós temos, digamos assim, dezenas, centenas de planos de carreira no serviço público, né? Plano de carreira que, a despeito de alguns deles exigirem a mesma formação, tipo, não dá simplesmente para a pessoa sair de um para outro. Se o cara quiser sair de um para outro, ele tem que fazer concurso, tem que prestar concurso público, tem para poder ir para lá. Ou seja, nós temos um serviço público extremamente engessado, né? O que poderia se pensar? Vamos pensar, por exemplo, no âmbito de um instituto federal, né? Isso é uma ideia minha, pessoal, opinião pessoal minha, Claro. né? Estamos aqui para isso. Vamos lá. A gente tem pessoas, por exemplo, a gente tem, digamos, pessoas no campo dos técnicos administrativos, né? E eu sou técnico administrativo, que tem excelente formação, né? Tipo assim, tem pós-graduado. Eu, por exemplo, sou apenas graduado, estou ainda fazendo meu mestrado, né? Mas tem gente que já é mestre, tem gente que já é até doutor, né? Só que essas pessoas, tipo assim, das duas, para elas serem professoras, das duas, uma. Ou eles assumem, por exemplo, ou alguém chama para eles serem professor voluntário, né, fora do turno de trabalho dele, né? Ou ele tem que prestar concurso público, né, para sair da carreira de técnico administrativo e para professor, né? Eu O acho que já que, sei o que você vai falar. e aí entra o seguinte ponto, né? Será que é realmente preciso a gente ter duas carreiras diferentes, né? Ou pelo menos ou é preciso, ou tipo assim, a pessoa que quer ser, que, por exemplo, saiu do técnico administrativo, mas quer assumir um cargo de professor, ele não poderia fazer um processo mais simplificado para entrar, né, e poder assumir sem precisar de ter que fazer o concurso, fazer todo o procedimento de um tipo de um concurso público, né? E aí depois disso, aí tem que sair da vaga dele de técnico administrativo e para professor, né? Ou seja, você unificar, até mesmo, dependendo da situação, talvez não seja nem preciso fazer esse processo, talvez seja só fazer uma carreira única, né? Assim, a pessoa entrar, tipo, com carreira única, e aí, se a pessoa for professor ou for administrativo, aí pode ter alguma diferença na remuneração, mas, em princípio, entrar com no mesmo plano de carreira, né? Então, assim, é uma ideia que eu tenho. A gente precisa enxugar esse sem número de carreiras que a gente tem, né? Até para a gente tornar a administração pública mais versátil, né? Em função das necessidades que aparecem, que sempre vão mudar, né?
A gente poder fazer, por exemplo, tem um servidor, você tem lá, está faltando servidor numa área, está sobrando servidor na outra. Vão pegar esses caras que estão sobrando, vão levar para lá. Ah, mas tipo, dá um incentivo para eles, sei lá, paga melhor, enfim. Dá essa versatilidade para a administração pública fazer essas movimentações, né? E isso não, na reforma, e isso não está se discutindo, isso não se discute tanto na reforma administrativa. E, a meu ver, é tão importante quanto. Lembrando que É, é, o, faltam 9 minutos. é o seguinte, a gente não quer nem mais Estado, nem menos Estado, a gente quer o Estado necessário e eficiente, concorda? Sim, sim, eu concordo plenamente, né? Bacana. Eu gosto da descrição, eu até tenho uma descrição para isso, que eu lembro quando eu conversei com um amigo meu que gosta muito de jogar, né, de coisinha de computador, né? A analogia que eu faço isso é a placa de vídeo dedicada, né? Placa de vídeo dedicada, o que que é, né? Você vai ter um negócio, é um dispositivo que a função dele é servir como dispositivo gráfico, né? Apenas isso, dispositivo gráfico para gerar um vídeo, né? Mas é um dispositivo que, dependendo da força, da potência que ele tem, principalmente da memória de vídeo que ele tem, você consegue jogar os jogos mais espetaculares, rodar AutoCAD, rodar os programas, Photoshop, enfim. O que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar a analogia, é o estado placa de vídeo, né? Estado placa de vídeo. Ou seja, vai ser um estado que vai ser dedicado a um conjunto de funções, mas que ele vai ser forte e robusto o suficiente para atender essas funções. Bacana, compreendi. Então, rapaziada, vamos agora para o segundo bloco, a gente vai dar um cortezinho e a gente já vem aí. Beleza? Vou falar aqui. Voltamos, pessoal, para o segundo bloco. E nesse segundo bloco aqui estaremos falando um pouco mais focado no Marcos e tal. A gente focou nesse primeiro bloco bastante sobre funcionalismo público. Óbvio que a gente vai falar de funcionalismo público, de Instituto Federal, porque o Marcos tem essa história ligada a isso. Então não tem como a gente falar de Marcos sem falar de funcionalismo público, falar de Instituto Federal, porque essa é a história dele. Marcos, você sempre pensou em ser funcionário público? Deixa eu só, antes de responder a sua pergunta, eu só vou fazer um pequeno disclaimer sobre o primeiro bloco, né? Cabe dizer uma coisa, né? Muito do que eu falo aqui são opiniões pessoais minhas, né? Diante da minha vivência, né? Da minha experiência onde eu trabalho, né? E onde eu me formei, né? Então, assim, só para não, para as pessoas entenderem o ponto, né? São opiniões pessoais. Respondendo a pergunta, né? Feito esse disclaimer. Respondendo essa pergunta, né, tipo assim, se eu sempre queria ser funcionário público. Confesso para você, né, que nem sempre eu queria ser, assim. Para falar a verdade, assim, quando eu entrei, né, quando eu entrei nesse trabalho onde eu estou, né, hoje, na verdade eu entrei já tem mais de 6 anos, né, foi meio que uma questão de oportunidade que surgiu. Tá? Eu estava, para você ter uma ideia, eu fiz o concurso em agosto de 2015. Eu tinha defendido meu TCC e aprovado em julho de 2015, né? Então você sabe como é que, assim, não sei se você sabe, mas ou você conhece alguém que já fez faculdade. Mas o TCC, né, trabalho de conclusão de curso, é algo que te suga extremamente no aspecto mental. Mentalmente, tipo assim, então, quando eu, tipo assim, eu consegui fazer o TCC, eu fiz, e assim, consome mentalmente e exige muito de você. Porque, tipo, vários dias que você fica na frente de um computador, escrevendo lá, fazendo, tabulando dados, fazendo análise, e você fica, e, tipo assim, era todo dia dormindo depois de meia-noite, tinha dia que eu dormia 3 horas da manhã, né? E isso para acordar às 6, porque às 8 eu tinha estágio onde eu estágio, lá, numa cidade vizinha, né? Em Vitória, eu estagiava na capital, então tinha que encarar trânsito, enfim. Então você imagine como é que era. E aí, depois que eu defendi, tipo assim, eu estava no bagaço, né?
Aí eu fiz, e no mês seguinte, eu fui fazer essa prova de concurso, né? Tipo assim, a sorte, ou graças a Deus, né? Muitas questões dessa prova que eu fiz, elas eram de conteúdos que estavam, digamos assim, que eu tinha aprendido, né? Que eu tinha visto recentemente quando eu estava na engenharia de produção, né? Apesar de ser uma prova de assistente administrativo de nível médio, mas eram de conteúdos que estavam, digamos assim, pô, há menos de 2 anos eu tinha ouvido falar, eu tinha estudado isso. Então, assim, foi o que me ajudou a acertar um bocado das questões da prova. E aí, né, saiu o resultado, eu pensei, pô, vai. E assim, eu fiz outras provas de concursos, tentei outros concursos nesse meio tempo. Mas, assim, antes, né, de eu ter feito essa prova, né, do Instituto Federal, eu, assim, eu só fazia prova de concurso porque minha mãe, às vezes, não, faz concurso, porque é bom, não sei o que e tal. Eu não me preocupava muito, porque minha ideia era terminar minha faculdade, né? Então, assim, eu não tinha, a minha ideia era essa. Mas aí, ah, Você passou com quantos anos? Só para que a gente possa eu citar. entrei no. Quando eu passei, né? Quando saiu o resultado da aprovação, né? Eu estava com 24 anos. Né, quando eu fui tomar posse, também eu estava com 24 anos, mas eu tomei posse em maio de 2016. Em julho de 2016, eu fiz 25 anos. Então, ou Ok. seja, atualmente estou com 31. Tá? Volta lá o raciocínio, 7 anos. São, tipo assim, 7 anos de ter feito a prova, né? E E 7 anos só. 6 depois de ter tomado posse. Então, Volta lá. assim, Pode voltar no raciocínio lá que você estava falando. não, assim, é o que eu estava falando, assim, quando eu fiz essa prova, assim, foi meio com uma questão de oportunidade mesmo. Tipo assim, surgiu a oportunidade, vamos tentar e ver o que vai dar, né? Bacana. Então você não sonhou, foi uma questão de oportunidade, você estava ali na questão do TCC, É resumidamente. assim, na época foi uma questão de oportunidade, surgiu, Sua mãe né? falava, então Minha você mãe tinha. falava, né? E assim, tem um outro fator também não menos importante. A gente estava, 2015 era o ano que estourou aquela crise econômica toda, né? Da Dilma, né? Mas, apesar disso, ainda você tinha, digamos assim, uma certa fatura de concursos públicos. Então, era a chance de você conseguir, digamos, algum porto seguro, né? E Porque, volta isso agora? Isso volta agora, você acredita? olha, assim, acredito que volta, mas não da forma como era antes. Melhor, Por então. quê? Por quê? E eu vou explicar por quê, né? Volta porque nós temos, digamos assim, muitas autarquias, muitos órgãos na administração pública, eles estão com defasagem no quadro de profissionais. Né? Você está tendo agora um grande concurso aí para o INSS, né, que tipo, não tinha aberto o concurso público há muito tempo, agora, acho que demorou 3, 4 anos para abrir agora um concurso público para milhares de vagas. E isso, e vou falar, vou ser bem, e assim, para a gente pensar bem, isso não é bom, você ter esse represamento. Por quê? Né? Vamos lá, você pega lá, até onde eu sei, é um cargo que precisa de curso de formação. Você vai conseguir formar uma cacetada de profissionais adequadamente após muito tempo sem fazer o concurso, né? Em vez de você, sei lá, formar 1.000 profissionais aí a cada ano, né? Vamos supor. E aí você vai ter que formar agora 3.000 de uma vez só. Essas pessoas vão ter uma formação adequada? Fica complicado a gente concluir que sim, né? Mesma coisa aqui no Espírito Santo. Vou pegar um exemplo daqui do Espírito Santo. A gente está precisando de recompor o efetivo da Polícia Militar aqui, né, da PM. A PM precisaria, né, para atender a população capixaba, de 11 mil homens, né, 11 mil pessoas. Né, vou ser mais genérico aqui, 11 mil pessoas. Quando falo 11 mil homens, no sentido de ser humano, né, homens e mulheres. Né. Mas hoje a gente tem um efetivo de 7 mil pessoas. Um efetivo de 7 mil. A gente precisava de 11 mil, ou seja, a gente está com um déficit de 4 mil na PM aqui no Espírito Santo. Então, você tem que abrir concurso um atrás do outro e, às vezes, com um grande número para entrar um grande número de pessoas num curso de formação
que, dependendo da quantidade de pessoas, não vai formar essas pessoas adequadamente, né? Então, assim, vai ter concurso, e aí voltando ao ponto da questão da administração pública federal, vai ter concurso? Vai porque vai ter que fazer, né? Então, Porque não tem outra opção. Você vai ter que, tipo assim, para você não correr o risco de certos serviços públicos entrarem em colapso, né, por falta de pessoal, você vai ter que fazer. Então, você acredita que correção de problema mesmo só vai correr daqui a um tempo, porque a gente vai formar esses profissionais meio que para tapar buraco. Sim, Então, exatamente. Nós vamos ter. Coisa boa só vem na próxima geração. Nós vamos ter, nesse primeiro momento, assim, vamos considerar aí nesse ciclo aí de 4 anos que a gente vai ter pela frente, vai ser para pagar em matéria de administração pública. Se tudo der certo, a gente vai ser para pagar incêndio. A cachorra grita. Isso, exatamente. Bacana, Marcão. A conversa está muito, muito boa. Já vou engatar aqui outra pergunta para você. Você, homem de Estado, hoje, já que nunca foi seu sonho, hoje, como homem de Estado, né, funcionário público, tudo mais. Assim, não é que nunca foi meu sonho, cabe ressaltar aqui, mas assim, não algo... Não era o seu primeiro momento. Não era no meu primeiro momento. Compreendi. Isso aí acho que ficou claro para todos. Hoje, sendo funcionário público, você gosta? E outra pergunta já engatada nisso aqui. Você pensa em sair fora do funcionalismo público? Hoje a sua vida é isso, você só quer evoluir, quer melhorar, talvez mudar de área? Cara, assim, né? Primeira pergunta, vamos lá, depois a gente já vai para a segunda. Você quer ser funcionário, tipo assim, a questão de ser funcionário público, se eu gosto de ser funcionário público. Cara, assim, o que eu diria que eu gosto, talvez não pelo fato de eu ser funcionário público em si, mas pelo fato de eu me identificar com a instituição onde eu trabalho. Por quê? Foi a instituição que me formou, né? Eu trabalho na instituição a qual eu fui aluno. E fui aluno de ensino técnico e ensino superior. Então tem muita identificação. Então, ou seja, é identificação. Assim, antes eu estava do outro lado do balcão pedindo documento. Hoje eu faço os documentos. Para o pessoal que está me pedindo no. Eu estou do outro lado agora. Então, assim, é algo interessante. Né? É bonito. E muita gente que trabalha lá tem uma história parecida com a minha. Foi aluno. Você foi servido e agora você está servindo. Foi aluno lá. Pessoas que hoje são professores, foram alunos lá também. Bacana. É fantástico isso. É fantástico isso. Um homem de Estado, um homem que é funcionário público, que tem essa sua história, é uma coisa bonita, porque é o seguinte, tem gente que está indo pro funcionalismo público, para ser funcionário público, e o cara quer grana mesmo, entendeu? Sim, sim. O que você acha disso? Isso, assim, existem dois problemas sérios, né, que inclusive geram essa visão distorcida, né, do funcionário público que a gente viu no bloco anterior, né, daquela ideia de que do funcionário público é o sujeito que empurra tudo com a barriga, faz as coisas. E por que muitas vezes isso ocorre, né? A gente tem que entender uma coisa, né? Existe uma questão de vocação, né? Tipo assim, se você não tem a vocação para entrar no serviço público e quer só dinheiro, dependendo da carreira que você queira pegar, é melhor você pegar uma carreira lá em cima, tipo, pega no legislativo, pega no judiciário, ou pega algum cargo, digamos assim, mais alto no executivo. E daí você vai fazer alguma coisa que é sentar numa cadeira e... E aí você vai ganhar uma boa grana. Tipo assim, você não vai ter... E aí tipo assim, o problema é de quem vai depender de você, né? Pois é. Agora a questão é a seguinte, né? Essa cultura, e aí eu faço uma crítica também, né? Essa cultura do concursismo que se estabeleceu nos últimos anos. Principalmente com a PF. Porque, tipo assim, você abre com qualquer coisinha, não, vamos abrir concurso, abre concurso ano após ano, não sei o que e tal. E aí entra um monte de gente, né, um monte de pessoa que não tem vocação para aquilo. Né? Não tem vocação, tá lá, não é porque, tipo, se identifica com o papel que vai trabalhar, não se identifica com a função, mas está interessada pelo salário, evidentemente, e principalmente pela estabilidade. Né?
E aí você tem o Estado, um monte de gente que está lá frustrada, empurra as coisas com a barriga, faz as coisas só por fazer, né? O salário é bom. E o salário é bom, tem estabilidade. Pra ela pegar e substituir isso, aquilo ali à altura, pô, a não ser que ela. O que dá tão dinheiro quanto hoje ser um policial federal? Só se ela abrir uma empresa, eu acho. Não, nem isso. Tipo assim, só se. Até porque para você abrir uma empresa e ganhar muita grana, você tem que Não, mas estar, tipo assim, você vai ter todo o período para estabilizar a sua vida, né? E não é, e nunca vai ser a mesma coisa, porque se você, eu olho, por exemplo, eu tenho um amigo meu, né? Um amigo meu que lida muito com questão de política, até, inclusive, que ele trabalha, que ele é um empresário de lanchonete. Bicho, o cara, a agenda, ele não, tipo assim, a agenda dele tá lotada sempre. Tipo, pela manhã ele vai comprar os itens lá para fazer os lanches para fazer os lanches, e à noite ele trabalha lá no negócio, né? Então, a vida do assim, cara é isso, a basicamente. vida do cara se resume a isso, e não importa se tem, tipo assim, tirando às vezes uma semana no ano, tipo assim, a semana do ano novo, que é essa última semana do ano novo aí de 2021 para 22, ele tirou férias, né? Mas ele não tinha férias, ele não tira férias, né? Então, assim, voltando ao ponto, né, dessa cultura do concursismo, né, que se estabeleceu nos últimos anos, né, e que, inclusive, digamos assim, uma reforma administrativa deveria pensar em rever isso também, né? Essa cultura do concursismo trouxe, tipo assim, como efeito colateral, entrou muita gente sem vocação. E assim, em alguns casos, né, para empregos que não pagam tão bem assim, né, o que vai fazer essa pessoa trabalhar bem? Vocação. Tipo assim, é quase igual você ser um sacerdote mesmo, né? Gostar da parada. Tipo assim, para você ser um sacerdote, tipo, ou pastor, ou principalmente, e assim, eu nem sou católico, né? Eu não sou católico, mas é uma coisa, tipo assim, muito admirável, né? O cara, para ser padre, ele tem que ter vocação, né? Senão ele não aguenta o seminário, não aguenta todo aquele tempo lá para se formar, para ser ordenado padre, né? Mesma coisa para o funcionalismo, para o servidor público. Servidor público, de certa. E assim, eu não gosto de usar essa. Talvez vai ser um pouco até forte essa expressão, né? Porque deriva muito, inclusive, de algo que eu não acredito, que é a religião civil de Rousseau, né? Eu diria até, é um conceito até distópico. Assim, eu não acredito, tipo assim, eu acredito no contrato social, mas não acredito no contrato social na forma de Rousseau. Só para ressaltar aqui para quem está nos assistindo, né? É, o servidor público, ele é o sacerdote do Estado, guardadas as devidas proporções. O servidor público, ele é um sacerdote do Estado. E, assim como o sacerdote, ele precisa ter, antes de tudo, vocação. É o Né? que a gente vem falando do homem de Estado, né? Exatamente. De Estado. Bom, dito isso, você falou que você gosta de ser uma pessoa que compõe o Estado, que você não era a sua intenção em primeira instância, mas você aprendeu a gostar porque você participou da instituição, Instituto Federal, você já tinha uma história nisso, então você foi servido e hoje você serve. Agora, indo para a segunda parte da pergunta, você pensa em continuar no funcionalismo público, sendo funcionário público, em que área, na mesma área? Sim, sim. Eu penso em continuar, né, como servidor público, né? Tipo assim, e aí o meu pensamento, obviamente, tipo, eu saio da onde eu estou para pegar algo melhor, né? Que pague mais, Financeiramente, culturalmente? que eu me enxergo, que eu vou ter condições de me identificar, né? Eu também não sou, tipo assim, eu até estou estudando para concurso, né? Mas assim, eu também não sou aquele cara que dá tiro para tudo quanto é lado. Também, Desesperado. tipo assim, Quer alçar os concurseiro, né? eu escolho um concurso específico que eu acho que, para além do salário, eu acho que eu vou conseguir me dar bem, que eu vou conseguir em algum momento me identificar. Sintonia, assim, claro. Claro. Né? É igual, por exemplo, eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente está falando muito de se identificar, de ter sintonia, de ter vocação, que é uma coisa muito importante. Agora, pensa um cara que não tem vocação sendo um policial, por exemplo. Nossa, O problema que isso dá. E tem muita gente, viu, Marcos? é, Porque dá dinheiro. sim, isso é muito, particularmente nessas funções típicas de Estado, né?
que é a questão da segurança, justiça, recolhimento de impostos, né? O cara que trabalha na Receita, né? Se essas pessoas não entram lá e não têm vocação, elas causam um prejuízo enorme Moral do Estado. para o Estado, né? Para a sociedade como um todo. Você Né? mancha toda a cadeia pública. Porque Exatamente, você mancha todo o setor público, porque são áreas que são o centro nervoso do Estado, né? Se o Estado não for capaz de promover segurança, entra todo em descrédito do próprio Estado. É o nosso maior Sim, problema. sim, Porque aqui sim, tem 60 segurança e mil justiça. homicídios, 60 mil homicídios, e, por exemplo, a gente vê hoje que há uma comunidade gigantesca no Brasil de libertários, por exemplo, que são pessoas que acreditam não só na redução do Estado, mas como a inexistência do Estado. As pessoas cansaram dessa coisa. Se eu concordo, se você concorda, é outra história. Mas existem essas pessoas, a gente vê aí. Muitos são adolescentes, mas são pessoas que vão crescer e vão manter essa mentalidade se a coisa não melhorar. E vão estar Sim, votando na urna. sim. Olha, só você ver, por exemplo, Paulo Cogos sendo candidato a deputado federal. E assim, e a gente tem que entender uma coisa desse, você falou muito bem, né, essa questão dos libertários, né? Eu, por exemplo, eu conheço, tenho amigos que são libertários, né? Conheço esse pessoal libertário, né? Já há algum tempo, né? E assim, essa cultura libertária, ela se desenvolveu, né? Ela cresceu, se desenvolveu como uma reação mesmo, né? Tipo, você tem um estado que é grande, tipo assim, que é grande no sentido de, tipo assim, grande no sentido de gordo, né? Porque, tipo assim, existem pessoas que são grandes, digamos assim, que são fortes, né? E existem pessoas que são grandes que são gordas, né? Então, você tem um estado que é gordo, né? Ineficiente, um monte de gente que não tem vocação para aquela área, está trabalhando lá, está ou coçando o saco ou empurrando as coisas com a barriga, né? E você tem que pagar imposto para essas pessoas receberem salário. Aí o que que você vai, o que que você, quem vai, tipo assim, quem vai receber, essas pessoas vão se sentir recepcionadas por quem, né? Para essa galerinha que fala que imposto é roubo, né? E tem que, eu quero ter liberdade para andar de tanque, né? Então, assim, Ó, uma coisa que eu falo pra essa galera é o seguinte: vocês querem ir para um não Estado, para a inexistência do Estado? Vai para Somália. Ou vai para uma favela. E você vai ver que se cria um Estado paralelo nos dois. não fala, vamos falar algo mais, tipo assim, você falou de Somália, hoje nós temos um exemplo de um quase um capistão na América, no Caribe, que é o Haiti. O Haiti virou, praticamente uma anarquia, se você for hoje observar assim. Você Cuba também tem, não se enquadra nisso. é um estado dominado por gangues. Né? Não, não se enquadra nisso. Porque Cuba eu acho que queria ser a Coreia do Norte, mas acaba sendo um pouco mais Somália. Não, Cuba, você tem ainda um estado que serve pelo menos de aparato repressivo. Ah, isso sim. O Haiti nem isso tem. O Haiti nem essa questão do comando e controle que Cuba tem, o Haiti não tem. Sim. Sim. E ainda por essa linha, falando de Estado eficiente, né? Nem mais nem menos, o Estado necessário. A gente quer ser o quê? A gente quer ser a Rússia, a China, o Irã, a Arábia ou a Bielorrússia? Qual que é o Estado que a gente tem que mirar? Cara, é difícil a gente falar. Ou não existe? É 100% Brasil? Não A tem uma gente tem, realidade que a se gente encaixa tem, aqui? a gente tem uma realidade particular que a gente não dá para a gente simplesmente transplantar o modelo existente em outro estado, né, desse que você mencionou, e jogar para cá, para o estado brasileiro. Eu Entendi. entendo Então, é o que dessa o Elias forma. falou. Então, o que o Elias falou, tem que ir com uma questão de brasilidade mesmo. Nosso projeto é um projeto, digamos assim, que é Brasil. um projeto nacional. Né? Tipo assim, é claro, existem referências, né? Existem, sem dúvida, não vou desconsiderar isso. Mas a gente tem que pegar, sabe e aí eu vou pegar uma referência histórica, né? Que é sabe aquele discurso da Semana de Arte Moderna, né? De 1922, vai fazer 100 anos, inclusive, né? Fez 100 anos, Sim. do Oswald de Andrade, da antropofagia, né? Que foi, digamos assim, um conceito que prevaleceu, né, do modernismo brasileiro.
né, na literatura, nas artes, enfim, né, que é a ideia da antropofagia, que é o quê? Você se alimentar, né, desses elementos culturais, né, institucionais lá de fora, você pode se alimentar deles, mas você vai usar para construir você vai se alimentar deles para você fazer a construção de um modelo que vai ser Nossa, nosso, Brasil, brasilidade. Brasil. Exatamente. Esse foi o conceito de antropofagia do Oswald de Andrade, né, para as artes em geral, né, na época que surgiu o modernismo, né? A gente tem essa capacidade de criar dispositivos novos de Estado, ou ainda é cedo para falar? Eu diria que o Brasil está numa situação tão complicada que não vale o risco ainda de inovar. Eu acho que a gente já tem que focar nas coisas mais basilares para criar uma A base gente para depois pensar em inovar. Mas eu A acho que gente pode, tipo assim, a questão de inovar, tipo assim, a gente não inovar em criar um modelo, no sentido de criar um modelo 100% novo, eu é, acredito que não dá. eu também acho Impossível. que não. Impossível. Ainda mais como a gente está, onde a gente está e tudo mais. O que a gente pode pegar é fazer adaptações em modelos que já existem, né? Pegar modelos que existem e adaptá-los à nossa realidade institucional. Aí a gente pega, por exemplo, você falou da questão do funcionalismo público. Ah, porque eu estava até em discussão com um cara que foi meu veterano, né, de faculdade. Né? E, assim, a discussão que eu tive, né, era a questão, não, porque lá fora, tipo assim, não tem estabilidade no serviço público, que lá, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, você pode demitir livremente servidor público e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, a gente pode até reformar o serviço público, mas a gente tem que considerar as características aqui. Não, mas se a gente bastava só a gente copiar que já melhoraria, né? Eu fiquei até pasmo, assim, tá? Tipo assim, a gente vai desconsiderar que, por exemplo, os Estados Unidos, a formação deles é completamente diferente da nossa, tanto da sociedade como das instituições. Inclusive, no caso do Brasil, o Brasil é um dos poucos países em que o Estado, enquanto instituição, se estabeleceu antes da sociedade civil, ou seja, é uma ordem completamente inversa do que ocorre em diversas civilizações, em que surge a sociedade e a partir da sociedade surge o Estado. Nosso caso é completamente diferente, né? Então, assim, a gente precisa, né? Claro, nós temos que pegar, a gente tem que ver aquilo que deu certo lá fora, não estou negando isso, aquilo que deu certo lá fora, e aí a gente não pode também ter preconceito, ah, mas é porque é da China, ah, é porque é de Do Belarus, né, Irã, da Rússia, do Irã. Irã. Se deu certo, né, e se dá para adaptar, trazer esse modelo e fazer essa adaptação para o nosso país, por que não? Né? Agora, né, a gente tem que adaptar isso considerando a nossa realidade social, cultural e institucional. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer isso. E esse é o grande desafio. Bacana. Agora você tocou num ponto interessante. Desafio. Vamos falar um pouquinho de como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai chegar nesse ponto de ver o Brasil ter um projeto nacional de desenvolvimento? Quando que a gente vai caminhar nessa direção? Vai demorar? Existe perspectiva? Você está contente? Você está descontente? Você acha que é possível? Em que data? Como você pode ajudar? Como o BG pode fazer isso? Etc, etc, etc. Vamos lá, nós temos 8 minutos aqui. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Se você quiser, a gente encerra e vai para a última parte Tá, a do gente bloco. pode fazer isso. Bacana. A gente vai encerrar aqui, pessoal, e a gente já volta aí com o terceiro e último bloco. Beleza. Fala, pessoal, mais um vídeo aqui para o canal do DG. Só que dessa vez, de maneira diferente, nós vamos inaugurar um quadro aqui que é de entrevistas. E não poderia ser diferente, a gente chamou aqui o Marcão para poder iniciar esse novo quadro, esse novo projeto. E, Marcão, vai lá, faça as considerações iniciais, por gentileza. Bem, primeiramente, vou me apresentar aqui para o pessoal aqui do BG e também para aqueles que vão nos acompanhar, né, primeiramente. Meu nome é Marco Júnior, né, eu sou articulista do Brasil Grande, né, do portal Brasil Grande, desde julho, inclusive desde julho deste ano.
Sou formado em Engenharia de Produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Também atualmente estou cursando mestrado profissional em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou servidor público, né? E é isso aí. Basicamente, assim, uma breve descrição de mim aí para este início aí de entrevista. Show de bola, Marcão. Você já matou aqui 3 perguntas que estavam aqui, ó. Nome e formação, o que faz. Só que, obviamente, a gente vai aprofundar, que esse é o intuito da entrevista. Uhum. Conta um pouquinho da sua formação, por gentileza. Assim, minha formação, digamos assim, vamos aprofundar um pouco mais, né? Como eu disse, eu sou formado em Engenharia de Produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, né? Mas antes disso, né? Eu fiz técnico integrado em estradas com ensino médio, também no IFES, só que em outro campus. Por exemplo, quando eu fiz Engenharia de Produção, eu fiz no campus Cariacica, que é a cidade onde eu moro. O curso de estradas eu fiz no campus Vitória, que é a cidade vizinha onde eu moro, né? Fica a 7 quilômetros, capital, né? Campus Cariacica fica a 3 quilômetros de onde eu moro, Campus Vitória fica a 8, cerca de 8, né? E assim, então já dá para notar, e atualmente estou como servidor público, né? Nessa mesma instituição. Então, ou seja, a minha história com a instituição ela é longa, né? Ela tem aí pelo menos, ela tem assim desde 2006, né? Como aluno, depois aluno de curso técnico integrado com ensino médio, depois estudante, depois na engenharia de produção, por fim como servidor da instituição. Então, assim, é uma história longa, né? E assim, formação técnica, curso técnico, numa escola federal, né? Um processo seletivo que é um processo seletivo sempre muito concorrido, né? Um processo seletivo que não é fácil para passar, tipo assim, e na época não tinha, era ainda mais difícil, não era, era menos fácil ainda, porque tinha ainda a questão que era tudo ampla concorrência, né? Então, assim, você tinha esse processo seletivo. Então, assim, essa formação minha, tanto do curso técnico integrado, como posteriormente na engenharia, ajudou muito a construir o que eu sou hoje, né? Bacana, muito bacana. Então, você tem toda uma história ligada ao Instituto Federal aí no Espírito Santo. Uhum. Sim. Desde o seu ensino médio, ou seja, pegou ali pela adolescência, fase adulta. Então, Marcos Júnior e Instituto Federal do Espírito Santo estão ligados um ao outro de maneira muito colada, muito junto. Sim, basicamente, assim, hoje eu tenho 31 anos, né? Então, tô desde os 15, antes dos 15, tô Da imerso sua nessa vida. realidade. Então, ou seja, metade da minha vida se construiu, né, dentro do Instituto Federal. Bacana, bacana, muito legal. Então, assim, nesse nosso pequeno início aqui, já falamos um pouco sobre você, a sua formação, o que você faz. Então, você trabalha dentro do Instituto Federal. É isso? Fazendo o quê? Explica para Sim, nós. eu atualmente, né, eu atuo no registro acadêmico, né, que é basicamente o equivalente a uma secretaria de escola. Entendi. E é basicamente o coração, né, Organizacional. o centro nervoso da instituição, porque toda a vida acadêmica do aluno passa ali, né, desde quando ele matricula até o momento que ele pede o documento final lá, o diploma, o histórico final do curso dele. Sim. Então assim, é um setor que você sempre vai ter demanda, né? Sempre você vai fazer alguma coisa. E é claro que tem períodos, por exemplo, quando é período de virado, final de período ou período de matrícula, trabalho escala bastante. Mas assim, você sempre vai ter alguma demanda durante ao longo do ano, né? Entendi, compreendi. Então, dito isso, a gente já consegue dar um norte aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. E nós vamos estar falando muito de Instituto Federal, de funcionalismo público, porque o Marcos, ele tem essa história, tá? Então, nós vamos por esse caminho. Marcos, qual que é a grande dificuldade hoje do Instituto Federal, na sua opinião, tá? Do Instituto Federal e a sua dificuldade nisso, tá? Porque, assim, tem a dificuldade do Instituto Federal e tem a sua dificuldade perante a isso. É assim, né? A grande questão, né, nesses últimos anos aí, os institutos federais, não só no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, enfrentaram uma realidade um tanto, digamos assim, difícil,
Teve a questão dos contingenciamentos de gastos, os cortes feitos nos investimentos, nas despesas discricionárias, né, das instituições, né, as instituições sofreram com isso, né, e são despesas relacionadas não só à questão de investimentos, mas também para o próprio custeio, né, das atividades, despesas básicas como água, luz, telefone, internet, manutenção, né, e até mesmo a assistência estudantil, né? A galera às vezes não pensa nisso, né? Mas às vezes é o que faz a diferença para um estudante, principalmente quando é um estudante de uma classe menos favorecida, né? Permanecer na instituição ou não, tá? Então, assim, é uma realidade que nos últimos anos, né? E, infelizmente, esse último ciclo, né, de governo acabou potencializando esse efeito, né? É claro, é um problema mais antigo, né? Já vem desde 2015, pelo menos, né? Mas isso foi potencializado nesse último ciclo, e isso traz uma dificuldade, né, não só para a instituição, as instituições às vezes não acabam não tendo condições, digamos assim, de atualizar seus equipamentos, né, de melhorar a sua infraestrutura quando é preciso. Então, ou seja, é uma realidade, essa é a realidade, digamos assim, não falo não só do Instituto Federal do Espírito Santo, mas da rede, né, da rede federal, né? Não, isso inclui também as universidades federais também, que também já vinha já tem problemas diante disso e também se agravou, né? E assim, focando já que você falou para a minha realidade, né, como servidor, né? Essa questão, né, tipo assim, também, assim, por exemplo, o campus onde eu atuo, né, é um campus antigo, tá? É um campus, na verdade, é o mais antigo, né, da rede. E, assim, você tem, digamos assim, a questão de infraestrutura, né? Por exemplo, a questão de infraestrutura, questão de modernização de equipamentos, sempre acaba sendo um calcanhar de Aquiles nesses campi mais antigos, né? Então, então, assim, talvez o grande problema, assim, para a realidade minha, né, digamos assim, mais próximo da minha realidade, é a questão da infraestrutura. Tipo, você tem um problema de infraestrutura, fica mais difícil de mexer, né, e até porque é um campus antigo. E aí você tem toda uma problemática por trás disso. É sempre, é igual imóvel, é igual casa, é igual imóvel, como todo imóvel. Imóvel mais antigo, quando você tem que fazer uma obra, quando você tem que reformar, quando você tem que consertar alguma coisa, é sempre mais trabalhoso, né? E principalmente quando não se tem, quando os recursos para isso não são fartos, né? Quando eles são mais escassos, isso fica mais difícil, né? Pelo menos assim, para a realidade que me atinge diretamente. Por exemplo, para outras pessoas, né? Para quem é aluno, o que vai afetar mais é o quê? Questão de algo na infraestrutura do campus que não tem, que a manutenção não ocorre no tempo rápido que precisa ocorrer, né? É um computador que está defasado e que não dá para trocar, às vezes até nem isso. Vou só pegar um exemplo básico, né? Num setor, num setor vizinho ao meu, né? Tinha computadores que já tinham 10 anos. 10 anos, né? Eram computadores já bem velhinhos, né? Da época que eu ainda estava fazendo a faculdade, quando eu passava, de vez em quando eu visitava o campus, onde eu trabalho hoje, e estava lá aqueles computadores ainda. E aí eles resolveram substituir por outros computadores, que eram tão velhos quanto, mas aí vem a questão, eles trocaram o HD por SSD, né? Ah, tá. Então, ou seja, Eles não já mudaram. SSD, a gente sabe muito bem que SSD ele só não ressuscita morto, mas ele muda completamente a máquina. Então, assim, os computadores desse setor vizinho estavam melhores que os do meu setor, que tem HD, né? Que tem 5 anos de idade, já tem 5 anos, mas tem HD. E você sabe muito bem que computador com HD é complicado. Vida a carvão, né? Não, então, é legal você falar isso, porque às vezes falta às vezes é uma coisinha pontual que vai fazer uma diferença muito grande, né? Às vezes eu Uhum. penso que
tem coisa no Brasil que é 80-20, né? Princípio de Pareto, assim. Sim, Total, total. Por exemplo, a gente tem um monte de coisa que seria muito bom que a gente tivesse, mas está tão longe, né? Só que às vezes uma coisinha pequena dá 80% dos resultados, né? sim, sim. E assim, eu vou acrescentar um ponto assim sobre essa questão, voltando a falar da questão dos cortes, né? Porque assim, muita gente, né? E assim, eu falo isso como alguém que não é, digamos assim, não, pô, você está falando isso porque você é de humanos, é de esquerda. Não, não sou, eu sou formado em engenharia, né? E também assim, eu não me considero de esquerda, né? Você é mais um centrista, né? Sim, sim, eu tenho a do centro, né? Sim. E assim, as pessoas pensam, pô, tem que cortar porque tá, digamos assim, não tem que financiar esses maconheiros, esse pessoal que fica fumando baseado na universidade, né? Ou então o carinha lá que está zanzando lá no Grêmio, no diretório acadêmico, enfim. Aí, assim, a pessoa não percebe, né, que esses cortes não vão afetar o maconheiro de humanas, que é o estereótipo que se usa, né, Que quando esse se cara é o cara fala. vacilão, né? Exatamente. Né? Não vai afetar ele, não vai afetar ele. Vai afetar o cara que faz pesquisa científica, vai afetar o cara que precisa de laboratório, né? Ou seja, geralmente o pessoal que vai ser realmente atingido por isso é o quê? É pessoal de ciência, é o famoso STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É Esse, justamente o oposto, né? A linha ao contrário. então, assim, o pessoal acredita que está mirando num grupo e está acertando completamente o outro, né? E disso, inclusive, se explica por que assim, boa parte do eleitorado jovem, né, tomou a decisão que tomou nessa última eleição. Mas aí a gente vai para as próximas perguntas aí, até para a gente poder não adiantar muito que é a temática aqui. Exatamente. Já buscando esse link aí que você falou, do solista maconheiro, do Leblon, que esse cara é o filhinho de papai, Igor, que não vai ser afetado por esses cortes, fala um pouco também sobre esse estereótipo que a galera tem, que todo funcionalista, parte do funcionalismo público é o cara que é vagabundo, é o cara que não trabalha, etc, etc. Porque isso é uma coisa que eu vejo que você toca bastante, porque é a sua classe, né? Uhum. Assim, a verdade é a seguinte, né? Se você quer, você que entra no serviço público, quer trabalhar, quer fazer algo sério, quer digamos assim, a diferença lá onde você trabalha, né? Você vai ter coisa para fazer. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Assim, tem gente que, assim, é claro, tem gente que, tipo Descoragem. assim, chega depois que sai, principalmente depois que sai a portaria de estabilidade, encosta e acabou. Né? Tem gente que faz isso. Mas, assim, quem realmente, trabalha sério, quem, tipo assim, quer fazer as coisas direito, né? Quer fazer as coisas certinho, realmente você vai ter demanda para fazer. E, assim, é um estereótipo, assim, é muito. Infelizmente, por causa dessas pessoas que não querem fazer as coisas, trabalhar sério, né? Todo mundo acaba pagando o pato, né? E assim, e também nós temos assim, não é só essa questão também, também você tem um sistema de incentivos, né, dentro do serviço público, né, que também incentiva esse comportamento, né? Também, e como a gente, e assim, isso, você não precisa ser liberal, né, para você chegar à conclusão de que incentivos importam, né? Não, de maneira alguma. Então, se você chega, por exemplo, por exemplo, teve uma discussão, né? E se discutiu a reforma administrativa, e no final a reforma administrativa não andou, né? De que seria possibilitada a demissão por mau desempenho, né? A demissão por mau desempenho. A avaliação de desempenho, ela existe, isso é fato. Ela existe já existe no serviço público. A questão é que ela hoje, da forma como ela é hoje, ela é um instrumento pro forma, meramente. Tipo assim, difícil para você tirar uma nota baixa
numa avaliação de desempenho, né, para servidor, você tem que fazer muita cagada mesmo, né? Então, assim, ela, assim, então, na prática, tipo assim, a não ser que você faça uma cagada imensa na sua forma de comportar, você vai conseguir nota perto da máxima, né? E aí entra a questão, digamos assim, de você rever esse formato da avaliação de desempenho. Só que muita gente, principalmente o pessoal mais liberal, né, eles querem, digamos assim, jogar água com o bebê fora também, por outro lado. Eles querem, por exemplo, acabar com a estabilidade no serviço público, por exemplo. É uma ideia, tipo assim, é uma ideia bastante. Acabar com a estabilidade no serviço público é uma ideia, principalmente depois que eu entrei lá no mestrado em profissional de gestão pública, né? Se acabar com a estabilidade, digamos assim, simplesmente sem mais nem menos, né? Como alguns liberais defendem, Um incentivo, vai. é perigoso. Você É tira um perigoso. incentivo. Um incentivo Ah, de chegar lá. Você tira um incentivo de chegar lá. Muita gente está buscando essa estabilidade, porque, por exemplo, tem no setor privado, você nunca vai ter essa estabilidade. você nunca vai ter, né? Tipo assim, Entendeu? O que eu acho que tem que melhorar são critérios avaliativos, igual você mesmo disse. sim, Não tem exatamente. problema, não tem problema ter estabilidade. Tá tudo bem a pessoa querer ter garantido algo no final do mês. Né? Sim, Não tem sim. problema. Só que tem que ser avaliado se a pessoa está fazendo razoavelmente bem aquele serviço, aquele trabalho. Sim, sim. E assim, um outro fator, não menos importante, né? Eu falei, aí falando dessa questão de estabilidade. A estabilidade, né, do serviço público, ela existe não tanto para proteger o servidor, né? Estabilidade do Estado. É para proteger o Estado, Estabilidade. né? Por quê? Porque não são pessoas, né? Porque, digamos assim, vai entrar a administração, sair a administração, e você tem um capital, digamos assim, não só de equipamentos, mas um capital humano permanente, né? Você tem um recurso que é permanente, né? Se você, por exemplo, elimina estabilidade, como alguns liberais defendem, né? Não, tem que acabar com a estabilidade, tem que ser igual à iniciativa privada. Cabe a gente ressaltar o seguinte: a finalidade do setor público ela é diferente da finalidade da iniciativa privada. A finalidade da iniciativa privada, via de regra, é o quê? Lucro. Né? Finalidade do setor público é o quê? Prover bens e serviços públicos à sociedade. Então, Coisas que assim, o capitalismo não conseguiria porque a lógica é outra. a lógica é outra. Tipo Coisas que assim, gastam muito mais dinheiro e o empresário não está disposto a correr esse risco. Ele exatamente. o Isso. lucro em risco. Sem falar de funções que, tipo, não existem equivalente na iniciativa privada. Né? Por exemplo, questão de cobrança de impostos, segurança, justiça, né? São áreas que são exclusivamente de Estado. Né? Você, Não há equivalente na iniciativa privada. você concorda comigo que, por exemplo, a gente não estaria no patamar tecnológico que nós estamos hoje se fosse só iniciativa privada? Concordo e vou além. Né? A gente tem que entender uma coisa. Né? Se o serviço público ainda conseguiu se modernizar, foi justamente por conta, e eu vou dizer principalmente, Certamente. de homens, digamos assim, de perfil mais estatista. Né? Por exemplo, o Vargas foi quem profissionalizou a administração pública. E aí é engraçado, porque assim, se a reforma administrativa que estava inicialmente sendo proposta fosse adiante, a administração pública teria voltado aos tempos da República Velha, pré-Vargas, assim, boa parte. Porque é o seguinte, vamos acabar com a estabilidade, né? Vamos acabar com a estabilidade. O cara pode ser demitido, tipo assim, o cara pode ser muito bem demitido por, digamos assim, acabou o ciclo da administração do fulano, vamos mandar esse cara, entrou outro que, vou mandar esse cara embora, né? Ou seja, não há como você conduzir políticas de Estado dessa maneira, né? Então, assim, até para você conduzir política de Estado, você precisa de uma administração pública, de um serviço público profissional, permanente, né? E que consiga transcender esses ciclos que temos, esses ciclos políticos que naturalmente existem. Né? Compreendi. E um outro ponto, né? Você falou da questão, né, da iniciativa privada, né, acabei até me esquecendo, assim, né? Depois a gente volta nele, pode.
Bacana. Vale, acho que o produto que nós vendemos para o exterior mais tecnológico são aviões, eu acho. Uhum. Me corrigir se eu estiver aí equivocado. Uma iniciativa que vem aí a partir do Estado. A Embraer é uma empresa que surgiu a partir do Estado. O Santos Dumont também era um homem do Estado, né? Ele foi ministro e tudo mais. Então, para que vocês possam ter essa noção, a China aí hoje despejando muito dinheiro. Até uma dúvida que eu ia te perguntar. Se a gente tem esses problemas de defasagem nos institutos federais, né, de uma questão de recursos, de infraestrutura, é só despejar dinheiro ou é simplesmente isso? A gente resolve o problema aí? Aí eu vou pegar um gancho que eu lembrei agora que eu ia falar, pegando o gancho da reforma administrativa, eu vou falar aqui. Assim, uma coisa, uma reforma, tipo assim, um ponto que deveria entrar numa reforma administrativa e não entra, né? Porque o pessoal está muito focado em só cortar gasto e não pensa Então, mais inteligente, né? numa forma mais, digamos assim, uma visão de longo prazo, né? Só pensa, não, vamos ver quantos vinténs vamos economizar, né? É o seguinte, nós temos muitas carreiras no setor público. Nós temos, digamos assim, dezenas, centenas de planos de carreira no serviço público, né? Plano de carreira que, a despeito de alguns deles exigirem a mesma formação, tipo, não dá simplesmente para a pessoa sair de um para outro. Se o cara quiser sair de um para outro, ele tem que fazer concurso, tem que prestar concurso público, tem para poder ir para lá. Ou seja, nós temos um serviço público extremamente engessado, né? O que poderia se pensar? Vamos pensar, por exemplo, no âmbito de um instituto federal, né? Isso é uma ideia minha, pessoal, opinião pessoal minha, Claro. né? Estamos aqui para isso. Vamos lá. A gente tem pessoas, por exemplo, a gente tem, digamos, pessoas no campo dos técnicos administrativos, né? E eu sou técnico administrativo, que tem excelente formação, né? Tipo assim, tem pós-graduado. Eu, por exemplo, sou apenas graduado, estou ainda fazendo meu mestrado, né? Mas tem gente que já é mestre, tem gente que já é até doutor, né? Só que essas pessoas, tipo assim, das duas, para elas serem professoras, das duas, uma. Ou eles assumem, por exemplo, ou alguém chama para eles serem professor voluntário, né, fora do turno de trabalho dele, né? Ou ele tem que prestar concurso público, né, para sair da carreira de técnico administrativo e para professor, né? O Acho que que já sei o que você vai falar. E aí entra o seguinte ponto, né? Será que é realmente preciso a gente ter duas carreiras diferentes, né? Ou pelo menos ou é preciso, ou tipo assim, a pessoa que quer ser, que, por exemplo, saiu do técnico administrativo, mas quer assumir um cargo de professor, ele não poderia fazer um processo mais simplificado para entrar, né, e poder assumir sem precisar de ter que fazer o concurso, fazer todo o procedimento de um tipo de um concurso público, né? E aí depois disso, aí tem que sair da vaga dele de técnico administrativo e ir para professor, né? Ou seja, você unificar, até mesmo, dependendo da situação, talvez não seja nem preciso fazer esse processo, talvez seja só fazer uma carreira única, né? Assim, a pessoa entrar, tipo, com carreira única, e aí, se a pessoa for professor ou for administrativo, aí pode ter alguma diferença na remuneração, mas, em princípio, entrar com no mesmo plano de carreira, né? Então, assim, é uma ideia que eu tenho. A gente precisa enxugar esse sem número de carreiras que a gente tem, né? Até para a gente tornar a administração pública mais versátil, né? Em função das necessidades que aparecem, que sempre vão mudar, né? A gente poder fazer, por exemplo, tem um servidor, você tem lá, está faltando servidor numa área, está sobrando servidor na outra. Vão pegar esses caras que estão sobrando, vão levar para lá. Ah, mas tipo, dá um incentivo para eles, sei lá, paga melhor, enfim. Dá essa versatilidade para a administração pública fazer essas movimentações, né? E isso não, na reforma, e isso não está se discutindo, isso não se discute tanto na reforma administrativa. E, a meu ver, é tão importante quanto. Lembrando que É, é, o, faltam 9 minutos. é o seguinte, a gente não quer nem mais Estado, nem menos Estado, a gente quer o Estado necessário e eficiente, concorda? Sim, sim, eu concordo plenamente, né?
Bacana. Eu gosto da descrição, eu até tenho uma descrição para isso, que eu lembro quando eu conversei com um amigo meu que gosta muito de jogar, né, de coisinha de computador, né? A analogia que eu faço isso é a placa de vídeo dedicada, né? Placa de vídeo dedicada, o que que é, né? Você vai ter um negócio, é um dispositivo que a função dele é servir como dispositivo gráfico, né? Apenas isso, dispositivo gráfico para gerar um vídeo, né? Mas é um dispositivo que, dependendo da força, da potência que ele tem, principalmente da memória de vídeo que ele tem, você consegue jogar os jogos mais espetaculares, rodar AutoCAD, rodar os programas, Photoshop, enfim. O que que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar a analogia, é o estado placa de vídeo, né? Estado placa de vídeo. Ou seja, vai ser um estado que vai ser dedicado a um conjunto de funções, mas que ele vai ser forte e robusto o suficiente para atender essas funções. Bacana, compreendi. Então, rapaziada, vamos agora para o segundo bloco. A gente vai dar um cortezinho e a gente já vem aí. Beleza? Vou falar aqui.